e entro em uma nova fase com o Senhor. Esse é o momento que nós estamos. Nós não estamos presos em nenhum local do inimigo, em nenhum local, a não ser que a gente não peça perdão dos pecados, a não ser que a gente não entregue a vida para Jesus, a não ser que a gente rejeite ao Senhor. Então, nós estamos nesse momento de ter os nossos pecados perdoados e passar para uma nova fase com o Senhor. Então, o Salmo 32, ele fala, portanto, o versículo 6, que todos os que são fiéis orem a ti, ó Deus, enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não nos atingirão. Deus é o nosso abrigo, é aquele que nos preserva das angústias e nos cerca com alegres cânticos de livramento. E aí o Senhor tem uma palavra que ele diz para nós no versículo 8. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de vocês. Não sejam como cavalo ou burro, que por não terem entendimento precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor e exultem, vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Então, quem é justo? É aquele que está andando apertado no caminho do Senhor. Então, somos nós. Nós estamos andando no caminho do Senhor, no caminho apertado. Estamos andando nesse caminho junto com o Senhor. Então, eu vou ler de novo o versículo e você fala em voz alta aí onde você estiver. Eu me alegro no Senhor e eu exulto, porque sou justa. Canto de alegria. Eu sou reto de coração. O Senhor me instrui e me ensina no caminho em que eu devo seguir e me aconselha e cuida de mim. Salmo 32. Que o Senhor nos conduza e nos guie em nome de Jesus. Eu tenho aqui eu vou tentar postar aqui ver se eu consigo postar aqui no grupo uma coisinha muito fofinha. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu consigo achar aqui. Não. Deixa eu ver se eu acho aqui. Para vocês lerem que coisa mais maravilhosa. Achei. Eu vou copiar aqui e vou colar no grupo. Aí você dá uma olhadinha. E quem estiver assistindo, então, vai só prestar atenção. Espera aí, eu vou colar aqui. Para você ver que coisa mais maravilhosa. Né? Eles chamam esse mês de Tammuz. Por quê? Porque aconteceram muitas coisas horríveis com eles, as quais eles não pediram perdão a Deus dos seus pecados. Então, eles continuam presos naquele lugar, porque eles não pediram perdão dos pecados, né? Então, essa palavra Tammuz, ela é feita de várias letras, como você pode ler aí. Deixa eu ver se dá para ler. Tá aqui, ó. Tá vendo? Tav, Mem, Vav e Zain. São as 4 letras que formam essa palavra. Mas cada uma dessas letras, como no hebraico, é muito bacana, porque você pode pegar uma letra, ela é um verbo, ela é um sentido, ela é um nome, ela é um número. Então, quando você pega as letras de uma palavra, pelo sentido que ela tem, pelo significado que ela tem independente, você consegue formar um outro sentido e uma nova frase. Então, quando eu pego essa palavra, essas letras da palavra Tammuz, que é o Tav, o Mem, o Vav e o Zain, o Tav, eu coloquei ali, você pode ler. Tav significa sinal, símbolo da cruz ou uma aliança. O Mem significa água, mar, ou então caos, ou então problema. O Vav significa um homem, ou então um prego. E o Zain significa machado, cortar ou uma espada. Quando você pega todos esses sentidos de cada uma dessas letras, você cria uma frase que eu coloquei aqui no grupo para você dar uma lida. E ela fala o seguinte: o símbolo da nova aliança estabelecida em meio ao caos é a ferramenta que dividiu o tempo através do homem que foi pregado. De quem que eu estou falando? De Jesus. Qual é o símbolo da nova aliança? Jesus foi estabelecido em meio ao caos. Por quê? Porque o mundo não tinha Jesus. E essa é a ferramenta, Jesus, que dividiu o tempo.
Então, Jesus não tem antes de Cristo, depois de Cristo, através do homem que foi pregado. Então, as letras dessa palavra, todas elas apontam para Cristo. Embora nós não vamos usar o sentido dessa palavra, mas nós vamos usar o sentido que ela significa. O símbolo da nova aliança, Jesus, foi estabelecida no meio dos meus problemas. E é uma ferramenta, Jesus é a ferramenta que divide o tempo. Quando eu me converto, eu saio da minha velha vida e entro para a nova vida. Através desse homem, Jesus, que era Deus, foi pregado. Você pode ler isso em Mateus 27, 50 e 51. E uma outra frase que você tira dessas 5 letras, da letra Tav, da letra Mem, da letra Vav, da letra Zain, você tira uma outra frase. A espada do homem que foi pregado, a espada qual que é? A palavra de Jesus, rompeu com as águas turbulentas do caos, com o sinal da sua autoridade para estabelecer a paz. Jesus Cristo. Então, que coisa mais linda que quando nós pegamos os símbolos do que significa essa palavra. Mas o que eu vou ficar? O que eu vou ficar? Vou ficar com a frase: eu sou príncipe, eu sou um gafanhoto. Então, e no hebraico, o nome desse mês seria o mês de consumar, o mês do novo começo, o mês de construir, o mês de materializar a minha entrada. Então, quem que você é quando você se olha no espelho? Você gosta do que você vê? Quando o povo estava no Egito e o Senhor mandou que eles passassem o sangue nos umbrais, que simboliza o sangue de Jesus. Eles comeram o cordeiro que era Jesus, beberam o vinho que era o sangue, e eles saíram de lá. Então, o primeiro mês, Páscoa, Jesus ressuscitou, saíram da escravidão, chegaram no Mar Vermelho, nós somos batizados quando nós nos convertemos. Eles passaram no meio do mar e começaram a sua trajetória com o Senhor. Entraram no segundo mês, mês de Ar, que é um mês de transição. Nesse mês, eles andaram no deserto, mas não era qualquer deserto. Era um deserto para aprender quem era o Senhor. Lá eles conheceram Jeová Rafá, Jeová Jirê, Jeová Nissi. O Senhor Deus, que é o nosso alimento, Ele é a nossa bandeira e Ele é o nosso suprimento, a nossa saúde. Depois eles entraram no terceiro mês, o mês de Sivan, quando eles chegaram no pé do monte. Moisés subiu no monte, ficou 40 dias lá, saiu de Sivan, do mês de Sivan, entrou no 4º mês, que nós vamos chamar agora um mês de eu atravessar, de eu entrar, de eu consumar meu novo começo. Então, quando Moisés estava lá em cima no monte, recebendo as tábuas da lei, os 10 mandamentos que não foram revogados, ele estava ali, eles deram entrada nesse 4º mês. E era para acontecer o quê no 4º mês? Era um mês de consumação. Moisés ia descer, eles iam receber a lei deles, da nova pátria, e eles iam em direção à Terra Prometida e iam adentrar a Terra Prometida. Mas ali eles pecaram, fizeram o bezerro. E com o que eles fizeram o bezerro? Eles fizeram o bezerro com as joias que eles trouxeram do Egito. Então, aquilo que nós trazemos dentro de nós, é com aquilo que nós construímos uma idolatria. Então, que você agora, não vamos ficar nessa live parados, ouvindo. Nós estamos numa situação ativa. Então, você fala em voz alta: Senhor, o que eu tenho dentro de mim, que eu trouxe do meu Egito, que com isso eu posso construir um bezerro de ouro. Eu peço perdão para ti agora. Então, tem uma lista de pecados que a gente pode pedir perdão. Então, você fala: Senhor, que situações que eu estou presa ainda, que é o meu bezerro de ouro, que eu vou sair dela agora, porque Jesus morreu, ressuscitou, eu posso pedir perdão. Se eu fiz palavras de maldição, será que eu fiz isso? Começa a pensar: será que eu roubei a Deus nos dízimos? Será que eu menti para as pessoas? Será que eu murmurei? Será que eu me menosprezei em voz alta? Será que eu rejeitei a palavra de Deus? Eu fiz uma apostasia contra Deus? Será que eu fiz alguma coisa contra o meu corpo? Então, você vai começar a pensar agora. E você vai chegar num ponto de pedir perdão a Deus. Então, quando Moisés desceu e ele tinha aquele bezerro de ouro, ele quebrou as tábuas e derreteu aquele bezerro, fez o povo beber aquilo ali, ficou dentro deles aquele ouro. E aí Deus falou para Moisés: sobe de novo. E Moisés subiu de novo e pegou as tábuas de novo.
Então, esse momento que aquele povo não se arrependeu e não saiu desse ciclo, eles ficam presos ano a ano nesse ciclo. Tanto que quando você estuda a história de Israel, você vê que entre esses dias, que é o 13 de Tammuz até o 9 de Av, que é o outro mês, que a gente vai chamar o mês que eu vou consumar o novo começo, né? Porque eu não estou em Tammuz, eu estou consumando o meu novo começo com o Senhor, porque eu estou em Jesus. Essas 3 semanas aconteceram uma série de coisas ciclicamente, por quê? Porque eles não saíam do seu pecado, eles não pediam perdão. Então, nós vamos ativamente sair do pecado e entrar numa nova fase com o Senhor. Nós vamos consumar o nosso novo começo, vamos materializar a nossa entrada na Terra Prometida em nome de Jesus. E o antídoto para a idolatria é a adoração. Tem um texto, está em Salmo 119, que fala assim: por 7 vezes ao dia eu te adorarei. Então, pegue esse tempo agora, faça um jejum, mas não só deixar de comer. Um jejum de adorar a Deus. Eu vou cantar ao Senhor às 9 da manhã, ao meio-dia, às 3 da tarde. Eu vou adorar o Senhor com cântico às 15 horas, às 18 horas, às 21 horas, à meia-noite, às 3 da manhã, às 6 da manhã. Vamos embora! Vamos pegar esse mês e vamos encher o mundo espiritual de adoração. Vamos pedir perdão dos nossos pecados e vamos consumar um novo começo com o Senhor. Então, quando aconteceu aquilo, eles, por causa do seu pecado, eles ficaram presos nesse ciclo do pecado e ficaram mais um ano rodando no deserto. Quando chegou nessa época, no outro ano, foi exatamente o momento em que Moisés enviou aqueles homens para ir olhar a terra. Lembra? Quando ele está lá em Êxodo 33, ele falou, vocês vão lá, a tradução no português está espiar, mas a tradução no hebraico não é isso. É a palavra yaturo. Yaturo é passear, ver o que há de melhor, fazer um turismo. Então, o Senhor Deus mandou, não que eles fossem olhar pensando em guerra, que eles fossem lá para ver ou enxergar o bom que Deus estava dando para eles. Então, esse é um mês onde você fala aí você, em nome de Jesus, eu vou enxergar a bênção de Deus na minha vida. É isso que você vai falar para você mesmo. É isso que você vai determinar. Determine aí, em nome de Jesus, esse mês eu vou enxergar a minha meta, a minha vitória, o meu ponto que eu tenho que alcançar o Senhor, onde eu vou entrar na minha terra prometida, eu vou consumar a minha entrada na onde o Senhor Deus tem para mim, eu vou consumar o meu novo começo com o Senhor, em nome de Jesus. Eu não vou ficar preso na murmuração como eles ficaram, não. Eu vou enxergar a minha vitória e vou entrar na terra que mana leite e mel, aquilo que o Senhor tem para mim. Então, eles tiveram todas essas atitudes. Quando eles voltaram de lá, eles falaram, realmente, olha o cacho de uva. Porém, Éfes, em hebraico, e Éfes significa zero. Quer dizer, esquece tudo isso que eu falei do cacho de uva. Esquece que Deus prometeu a terra prometida. Esquece que o Senhor falou que eu ia consumar um novo começo. Eu vou dizer agora que está tudo muito ruim, que nós somos gafanhotos, que eles são muito grandes, que nós não vamos conseguir. Então, foi uma posição de incredulidade. No ano seguinte, eles repetiram a mesma coisa. Eles idolatraram o medo. Então, essa incredulidade fez com que aí eles ficassem 40 anos no deserto, mais 38 anos. Mas nós não seremos assim. Diga aí, eu não serei assim. Esse mês eu vou consumar o meu novo começo. Eu vou entrar na minha terra prometida. Serei como Josué e Caleb. Eu vou entrar. Você vê quando Raabe, quando eles vão depois entrar na terra lá, depois de 40 anos, Raabe chega, o que ela fala? Olha, nós sabemos que estamos em terror, com medo de vocês. Quer dizer, o povo lá da terra prometida estava com medo dos israelitas, e eles mesmos não acreditavam neles próprios. Então, diga aí, em nome de Jesus, eu vou acreditar em mim mesmo. Em nome de Jesus, eu vou seguir o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Diga aí para você, diga aí em nome de Jesus. Então, quando eles atravessaram o Mar Vermelho, né, diz que se levantou
uma parede de mais de 100 metros de altura, diz que era mais ou menos 18 quilômetros de altura que ficaram as águas quando eles atravessaram. Então, se você pega que o Cristo Redentor tem 30 metros de altura, é bem menor. O edifício Martinelli em São Paulo tem 100 metros de altura, é menor. O Congresso em Brasília tem 100 metros de altura. Quer dizer, eles viram uma passagem maravilhosa, aquela água do lado. E essa maneira que eles viram, todos aqueles milagres, as 10 pragas, tudo que Deus fez e os livrou, e depois eles caíram em pecado. Então, não foi só um pecado de falta de fé. Foi muito mais do que isso, porque eles tiveram muitas experiências com o Senhor. Então, a punição que eles receberam de Deus foi delimitada pela gravidade da falta que eles fizeram. Aqueles homens que foram lá olhar a terra, passear, eles eram os roches, eles eram os príncipes, eles eram os melhores, os mais inteligentes, os chefes. Então, eles não estavam aceitando o destino deles, eles não estavam aceitando o seu chamado. Aí você pode pensa para você, eu estou aceitando o destino que Deus tem para mim? Nossa, mas eu nem sei qual é o destino que Deus tem para mim? Então, farei aí. Fale em voz alta. Em nome de Jesus, Senhor, mostre para mim qual é o meu destino. Mostre para mim, Senhor, qual é a minha consumação, o meu começo, onde é que eu tenho que alcançar. Eu quero alcançar, com fé no Senhor, acreditando em Deus, alcançar aquilo que o Senhor tem para nós. Então, todos aqueles fatos trágicos que eles passaram depois na história, em 587 a.C., que foi mais ou menos uns 400 anos depois, em Jeremias 39, você lê que foi no 9º dia do 4º mês, do 11º ano, que Zedequias, eles conseguiram abrir uma brecha e entraram na cidade, e aí eles prenderam Zedequias e mataram a família dele. Depois, em Ezequiel 12, ele levou-me à porta da entrada da casa do Senhor, estavam as mulheres ali chorando e adorando esse Deus que chama Tammuz. Então, o Senhor Deus disse para Ezequiel, você está vendo, Ezequiel? Você ainda vai ver abominações maiores. Então, eles continuaram a fazer abominações, a idolatrar, mas nós não somos assim. Diga aí em voz alta, eu não sou assim, eu entreguei minha vida para Jesus, eu sei que Ele perdoa meus pecados, eu confesso meu pecado, como está no Salmo 32, e eu alcanço do Senhor a purificação, e eu vou consumar e entrar na minha terra prometida, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nessa mesma época, quando aconteceu essa situação do bezerro de ouro, houve uma tribo, a tribo de Levi. A tribo de Levi, você lê lá em Êxodo 32, essa tribo, ela foi lá e chegou para Moisés e falou, Moisés falou, quem está comigo? E a tribo de Levi falou, nós estamos. Ele falou, então matem aqueles que estão idolatrando o bezerro de ouro. Então a tribo de Levi foi lá de maneira correta, diante da idolatria, e destruiu aqueles que estavam adorando os ídolos. Então, por causa disso, essa tribo foi levantada como a tribo sacerdotal. Tanto que se chama levitas os que tocam adoração na igreja, mas os levitas, eles foram colocados, a tribo de Levi, para cuidar de tudo aquilo que pertencia ao Senhor, da arca, das tábuas, fazer todas as ofertas, tudo aquilo eles foram colocados. Porque Levi aceitou o chamado que ele era um príncipe, não um gafanhoto, que ele abandonou a idolatria, não idolatrou o bezerro de ouro, e matou aqueles que estavam idolatrando. Essa identidade dele saber quem ele era no Senhor, é isso que está em nós nesse tempo. E é com isso que a gente fica. Então, diga aí, fala em voz alta. Eu sou como a tribo de Levi. Eu aceito o meu chamado. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. Eu confio em Deus. Sim, esse é o mês que eu vou consumar, meu novo começo. Eu vou entrar na minha terra prometida com o Senhor em nome de Jesus. Amém. Em Números 25, você está escrito ali sobre Finéias, que era da tribo de Levi. Está escrito assim, Números 25, 11. Finéias, da tribo de Levi, foi zeloso. Deus estabeleceu com ele uma aliança de paz, aliança de sacerdócio perpétuo. Então, nós estamos nesse local. Fala assim, eu estou nesse local, onde Deus estabelece comigo uma aliança de paz. Eu sou sacerdócio perpétuo do Senhor. Vou consumar o meu novo começo com o Senhor. Vou andar de glória em glória, de vitória em vitória. Glória a Deus e aleluia! Esse é o mês da tribo de Rúben. E o que aconteceu com Rúben? Em Rúben, Gênesis 29, 32,
quando a mãe dele deu à luz, ela disse: o Senhor atendeu a minha aflição e agora meu marido me amará. E ela teve esse filho primogênito, o Rúben. Mas o Rúben, o que aconteceu com ele? Rúben teve uma situação. Ele viu a mãe dele ser rejeitada pelo pai e o pai preferia outra esposa. E ele viu muitas vezes isso, teve aquela situação das mandrágoras que ele foi buscar para ajudar a mãe dele. Depois, houve um tempo quando ele já estava adulto, onde eles passaram muitas situações, passaram por um tempo de violência, houveram 3 tentativas de assassinato entre eles. Jacó passou por um período traumático, quando ele fugiu de Labão, e Rúben passou para isso. Depois, quando Jacó teve aquele confronto com Esaú, e ele mandou todos eles ficarem num lugar, e ele foi lutar sozinho com o anjo, depois ele encontrou Esaú, e o Rúben ficou ali como líder, então ele passou por um trauma ali. Também ele viu a sua irmã Diná ser estuprada, né, e os seus irmãos foram lá e devastaram os cananitas. Então ele passou por muitos traumas, né? Quando eles fugiram de Siquém, né? Raquel deu à luz a Benjamim e morreu. Tudo isso tinha acontecido numa sequência. E o Rúben ali, ele não estava bem. Quando você lê a história, você vê que ele não estava bem. E onde ele procurou conforto? Aonde ele procurou segurança? Qual foi o bezerro de ouro dele? Foi Bila. Ele foi na concubina do seu pai e se deitou com ela. E quando ele subiu na cama do seu pai e ficou com a Bila, ali ele pecou. Ele perdeu o seu direito de primogenitura, perdeu sua porção dobrada da herança, perdeu as bênçãos, a unção, perdeu o poder e perdeu a revelação, porque ele cometeu adultério com a Bila. Então, Rúben, ele perdeu a liderança para Judá, perdeu o sacerdócio para Levi e perdeu a primogenitura para José. Mas nós seremos como Rúben? Não. Então, diga aí em voz alta: não serei como Rúben, serei como Levi, serei como José, serei como Judá. Eu vou na guerra adorando a Deus à frente. Eu sou como Levi, eu não abro espaço para idolatria. Sou como José, que no meio dos problemas, eu não abandono a minha fé em Deus, em nome de Jesus. Eu não serei como Rúben, eu rejeito o que aconteceu com o Rúben, eu fico na fé, na bênção do Senhor. Então, o Rúben, ele tirou os olhos do seu destino maravilhoso e colocou em outra coisa. Mas nós não, porque quais são os pensamentos que Deus tem para nós? Tem um pensamento de paz, para nos prosperar. Diga aí, fala em voz alta, quais são os pensamentos que Deus tem a meu respeito? Tem para mim pensamentos de paz. Eu vou prosperar, não terei dano, e o Senhor Deus me dará o fim que eu espero. Aleluia! Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu corro com o Senhor para vencer. Meu prêmio de consolação é Yeshua HaMashiach. Esse é o mês que eu vou consumar. Esse é o mês que eu vou alcançar meu novo começo. Em nome de Jesus. Que tempo maravilhoso e glorioso que nós estamos andando com o Senhor. Nesse tempo novo, no tempo de Jesus. Não estamos mais como eles ficaram presos ali no deserto por 40 anos. Não, nós entramos na nossa terra prometida, entramos naquilo que o Senhor tem para nós. Muito bem, glória a Deus, aleluia. E esse é o mês também, é mês de guerrearmos contra o trono de Lilith. Sim, quando você lê em Salmo 91, verso 5, está falando de Lilith, né? Que ela ataca durante a noite. Então, são demônios que atacam para ter relações ilícitas, né? São espíritos imundos, também traz doenças como epilepsia, e também quer trazer liberação sexual, feminismo, anarquismo, luta contra o patriarcado, luta contra a autoridade masculina, mesmo você vê o que o Rúben fez, também leva as pessoas a entrarem numa cultura gótica, num vampirismo. Nós não aceitamos isso, né? Então, o simbolismo dele, da mitologia egípcia, é Ísis, Osíris, que dá origem ao obelisco. Então, vamos fazer uma oração? Fala assim: em nome de Jesus, eu renuncio toda influência e característica do trono de Lilith e do signo de Câncer. Não aceito na minha vida, na minha família, no meu trabalho, no meu ministério, nem nos meus relacionamentos. Não aceito nas minhas finanças, no meu corpo, na minha cidade, nem no meu estado, nem na minha nação. Em nome de Jesus, eu rejeito medo,
rejeito o pavor, rejeito o pânico, expulso da minha vida pesadelo, insônia, rejeito a depressão, a melancolia, não terei nenhum tipo de bipolaridade, nada, nem dessas doenças que estão falando aí hoje em dia, porque elas são causadas por Lilith, por espíritos noturnos de terror, não aceito. Peço perdão, Senhor, pelos meus pecados. Fala aí, peço, Senhor, perdão pelos pecados meus antepassados, todos os relacionamentos sexuais ilícitos. Eu me peço perdão, me desligo de corpo, alma e espírito desses demônios e sejam recolhidas todas as oferendas de sangue, sêmen nesses altares, tudo que foi feito, seja apagada as marcas dos pecados sexuais do meu espírito, alma e corpo na minha família. Renuncio toda a contaminação. Eu apresento a minha mente, eu renuncio a todo distúrbio de consciência, determino que o meu corpo terá saúde, não terei epilepsia, não, nem eu, nem a minha família. Peço perdão por sacrifícios de crianças, por abusos sexuais, abortos, pedofilia, incesto. Senhor, apaga toda a marca de iniquidade da minha vida, desses pecados da minha família, da minha nação. Apaga, Pai, em nome de Jesus, toda a ação das trevas. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu saio de baixo, saio de todo encantamento, fora, e entro debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Estou guardado debaixo das asas do Altíssimo. Rejeito as influências da Rainha do Céu, Astarte, toda a sedução sexual da Ateneia, da sabedoria terrena, eu rejeito. Fico com a sabedoria de Deus e rejeito toda a sabedoria demoníaca, tudo rejeito de Lilith, rejeito a magia, a sedução idólatra, rejeito toda a influência do poder babilônico e todo o seu poder governamental, seja na minha nação, no meu estado, seja na política, na minha religião, na minha igreja, nos ministérios. Sim, Pai, eu rejeito todo o pensamento distorcido que quer estabelecer bezerro de ouro fora da minha vida. Decreto que eu adoro só o Senhor Deus de Israel. Decreto que eu sirvo ao Senhor Deus de Israel. Decreto que eu teria a sabedoria do Senhor perfeita sobre a minha vida. E eu vou seguir a palavra de Deus. Eu recebo em fé os 10 mandamentos. Eu recebo em fé a palavra de Deus. Vou ler, vou estudar e vou usá-la para a glória do Senhor e na minha família, em nome de Jesus. Esse é um mês de consumar um novo começo do Senhor. Glória a Deus e aleluia. E esse é o mês, a letra do mês é a letra Het, a letra que ela diz novos começos, o número dela é 8, novos começos. Então, nesse mês, está determinado novos começos. Então, tudo aquilo que você estava fazendo, o Senhor tinha para você fazer e foi perdido. Tudo aquilo que você se cansou e não conseguiu terminar, tudo aquilo que o inimigo trabalhou e você se perdeu, tudo aquilo que foi roubado por pessoas, por procrastinação, nós vamos orar sobre isso agora. Passe em nome de Jesus, Senhor, tudo que foi perdido, todo o meu objetivo que o Senhor tinha para mim, o meu propósito de vida, tudo que eu fui impedida de avançar, eu te peço perdão pela minha incredulidade, ou por eu ter murmurado, ou por eu ter me cansado, eu te peço perdão, mas eu chamo agora a força, Pai, do Het. Sim, Senhor, essa é uma letra que diz que eu vou conectar com a arma da espada, que é a palavra de Deus, e vou alcançar a completude do Senhor. Esse é o mês que eu vou consumar o meu novo começo, eu vou lutar e vou completar aquilo que Deus tem na minha vida, em nome de Jesus. Que coisa linda, né? Provérbios 4:25 diz assim: os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Então, põe a mão sobre os seus olhos e fala: Senhor, limpa os meus olhos, pinga um colírio espiritual, eu vou olhar para frente, eu vou enxergar o que o Senhor tem para enxergar, eu vou ver como o Senhor quer que eu veja, e eu não vou ceder a nada do inimigo, em nome de Jesus. Fala aí para você mesma. Continue orando. Sim, esse é um tempo, nós estamos aqui numa atitude ativa e não passiva. Fala em voz alta: eu estou olhando para Jesus, Ele é o autor e consumador da minha fé, eu tenho pleno gozo de Jesus, porque Jesus suportou a cruz, Jesus desprezou a afronta e foi para a cruz e depois assentou-se à destra do trono de Deus. Aleluia, Ele é o grande intercedor, intercede por mim. Olha que coisa maravilhosa, glória a Deus, diga aí amém. Quando Abraão levantou seus olhos, lá em Gênesis 22, viu o carneiro preso pelos chifres,
Ele ofereceu em holocausto em lugar do seu filho Isaque. Ai, disse ali, no monte do Senhor se proverá. Então, o Senhor provê para nós todas as coisas. Então, esse é o mês onde você passa em revista quais as coisas que eu comecei e não terminei, a gente já orou sobre isso. Então, depois você pega o seu caderno e faça uma avaliação. Como eu estava em tempos atrás, no que eu cresci, no que eu retrocedi, aonde eu tenho que crescer. E você fala assim, esse é um mês, eu vou consumar e vou alcançar o que o Senhor tem para mim. Esse é um mês glorioso e maravilhoso, mês das vitórias do Senhor, mês que vamos entrar na nossa terra prometida. Sim, nós vamos consumar um novo começo que o Senhor tem para nós. As nossas vestes são lavadas no sangue do Cordeiro. Nós somos libertos de toda contaminação espiritual. Nós adentramos nesse mês, que ele já está no meio do mês, né? Já estamos no dia, deixa eu ver aqui, nós estamos no dia 17 desse mês, né? No dia 15, estamos no meio do mês. Mas você fala, eu atravesso esse mês na alegria do Espírito do Senhor, no novo tempo do Senhor. Então, esse mês nós ficamos renovados, no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito, na nossa mente. E nós nos esvaziamos da idolatria e de toda a cegueira do inimigo. O Senhor, Ele nos guarda, Ele nos leva, Ele nos conduz, Ele nos dá vitória e Ele coloca em nós. Diga aí, esse é o mês que eu vou consumar um novo começo com o Senhor. Vamos então fazer uma última oração ainda. Vamos chamar as últimas bênçãos aqui. Diga aí, em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor ouve o meu clamor. Eu declaro que o Senhor renova as minhas forças. Eu declaro que o Senhor restaura a minha dignidade. Eu vou tomar o meu lugar que o Senhor tem para mim. Declaro que o poder do Senhor me levanta. E eu viverei em fé. Andarei com o Senhor, porque Ele já venceu a morte. Aleluia. Eu ativo na minha vida a unção da multiplicação na minha vida, na minha família, no meu ministério. O Senhor me abençoa e o Senhor me faz prosperar, porque eu ando grudada com Jesus. Então, eu sou abençoada no meu espírito, alma e corpo, em nome de Jesus. Sim, eu decreto na minha vida que eu não andarei em nenhum tipo de pecado. Eu já pedi perdão e já saí de toda contaminação. E agora eu vou andar de glória em glória, vou andar de vitória em vitória, vou andar com o Senhor para frente, para cima, vou acessar a vitória que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Eu agradeço, Senhor, porque o Senhor me tirou de todo mal e eu estou guardado debaixo das tuas asas, Senhor. E te agradeço porque o Senhor está comigo e me guarda. Em nome de Jesus, amém e amém. Diga aí, glória a Deus e aleluia, aleluia e glória a Deus. Existe uma lista de pecados que você pode pensar. Senhor, por acaso eu fui racista? Eu persegui pessoas? Eu fiz antissemitismo? Eu roubei a Deus? Eu desonrei meus pais? Eu usei de palavras vãs? Eu quebrei alianças? Eu fui idólatra? Eu rejeitei a tua palavra? Você pensa nessas coisas e você faça orações nesses dias e fala, Senhor, eu vou sair desse lugar de pecado e eu vou alcançar o que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Amém. Obrigada.